Beleza, pessoal? Vamos lá, continuando então a nossa aula de Direito Constitucional, artigo 5º, agora a partir do inciso de número 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. O princípio do juiz natural. Pessoal, aqui acontece o seguinte, ele está te passando uma informação básica e muito fácil de entender. Determinados crimes só podem ser julgados por determinados juízes, porque existe o critério da competência. Se você é um juiz que trabalha numa esfera penal, você não pode pegar uma causa de cunho civil ou trabalhista. É isso que é o princípio do juiz natural. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, ok? Vamos lá agora para o inciso de número 54. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, certo? Então, pessoal, aqui para qualquer situação na justiça de perda de bens ou então de pagamento de multa, deve ser respeitado o devido processo legal. É isso que esse inciso ali ele está querendo te informar. Vamos para o 54 aqui, pessoal. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados. O que é assegurado? O contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a elas inerentes. Tá bem aqui, né, em cima dessa parte. Então, como é que a gente deve entender isso daqui? Imagina que você esteja respondendo um PAD, processo administrativo disciplinar, você esteja ali respondendo esse PAD e simplesmente tu não fostes intimado na forma correta, ou fostes intimado e tinha 8 dias ali para apresentar uma defesa, mas não foi respeitado esse prazo. Então, o que isso significa? Que não foi respeitado a ampla defesa, ou seja, os prazos e os recursos que tu tens direito. E aqui tem um fundamento interessante, que são essas súmulas aqui, ó, que são súmulas vinculantes. Te lembra, lá no direito administrativo, eu já te disse que existem as fontes do direito. O primeiro grupo é chamado de fonte primária, direta ou formal. São as leis e as súmulas vinculantes. Então, o que é uma súmula vinculante? Ela é uma decisão judicial que tem uma eficácia erga omnes, ou seja, vale para todos. E olha o que a gente fala aqui, a súmula vinculante número 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Isso daqui é muito bacana. Então, num PAD não é obrigatório, pessoal, você estar acompanhado de um advogado. Se quiser, beleza, ótimo. Mas se você quiser você mesmo prestar os esclarecimentos, não tem problema nenhum, certo? Súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos da prova que já documentados em procedimentos investigatórios, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o que isso está querendo dizer, pessoal? O advogado, ele tem que ser ali, olha, o tempo todo informado, e ele pode ter acesso, ou seja, não é sigiloso, para o advogado, para o juiz e para os membros do Ministério Público, ali o que estiver sendo investigado. Agora, o advogado ele só pode ter acesso ao quê? Aos elementos já documentários. Se tiver alguma investigação em andamento, ele não poderá ter esse acesso, até porque poderá atrapalhar o cunho das investigações. Súmula 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade de recurso administrativo. Então, isso é proibido por lei. Súmula vinculante, certo? Fonte primária, direta e formal do direito. Súmula vinculante de número 28. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Aí já vai muito mais a fundo, né, pessoal? Então, vamos dar prosseguimento aqui no nosso estudo do artigo 5º, agora no seu inciso de número 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, pessoal. Olha só que bacana aqui. Aqui ele já toca aqui na teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Uma prova ilícita contamina todas as outras que derivam dela. Essa teoria é denominada por outra doutrina como ilicitude por derivação.
Então, o que o STJ te diz? Que não se aplica a teoria da árvore dos frutos envenenados quando a prova é considerada como ilícita, independente dos demais elementos de convicção colhidos nos autos, bastante para fundamentar a condenação. Então, imagina que essa prova que ele está se referindo foi obtido por meio de um sigilo telefônico. Houve a quebra sem ali a autorização da autoridade judiciária. É uma coisa ilegal? Sim, mas se essa prova ela poderia ter sido, ou pode ainda ter sido adquirida por alguma outra fonte, independente dessa quebra desse sigilo, aí não fere nenhum princípio, logo a prova pode ser considerada válida. Tá? Mas a regra é essa: as provas ilícitas elas são inadmissíveis no processo, devem ser desentranhadas. Por quê? Porque elas são contaminadas, elas podem gerar ônus, elas não são legais, ok? E ao administrador público, ou seja, aos órgãos, aos agentes, só pode fazer aquilo que a lei autorizar ou determinar. Não está na lei, não pode. Vamos lá para o próximo inciso, de número 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito de sentença penal condenatória. Muito importante isso daqui para o teu estudo. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Então, apesar de muitos políticos aí, como a gente conhece, terem sido condenados pela justiça, enquanto eles puderem recorrer, enquanto eles puderem apresentar esses recursos, eles não podem ser considerados culpados, a não ser que chegue lá na segunda instância e o STF, que é o guardião máximo da Constituição Federal, ele dê a sua decisão e a partir dali, desse momento, não caberá mais recursos, ok? Então vamos lá para o próximo inciso aqui. O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. O que é o civilmente identificado, pessoal? Entende assim, meu querido aluno, você já como futuro policial militar, o que isso significa? Vai abordar certas pessoas e conduzi-las para a delegacia. Caso elas não estejam portando a sua documentação, ou então não preste esclarecimentos ali à justiça sobre quem ele é, onde ele mora, quem conhece ele, ou então já tenha prestado declarações assim incorretas, deu um outro nome, nessas situações ele pode ser identificado. Ou seja, a identificação do processo datiloscópico, tocar teclado, ou seja, vem ali o papiloscopista, né, e passa aquela graxinha na tua mão e registra a tua digital. Vem ali com uma câmera fotográfica e identifica, faz uma fotografia daquele indivíduo, colocando ali a altura correta dele, a aparência, tudo, certo? E as hipóteses previstas em lei são essas: quando ele apresentar um documento rasurado, ou então já tiver ali também uma passagem com um nome diferente, aí ele pode ser civilmente identificado. Fora isso, ele não pode, porque caracteriza constrangimento ilegal, tá bom? E pode ser caracterizado na lei de abuso de autoridade. Então vamos lá para o próximo inciso de número 59. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Concurseiro, presta atenção nisso. Existem crimes que eles são de ação penal pública incondicionada e existem crimes que são de ação penal pública condicionada e crimes de ação penal privada. Então, o que isso eu quero te dizer? Quando for de uma ação privada ou pública incondicionada, como por exemplo o homicídio ou estupro de vulnerável, são crimes que o Estado ele tem que agir, ele não precisa ali da movimentação, da manifestação de ninguém. São crimes de ação penal pública incondicionada. Então, estuprou uma menina de 12 anos, o Estado tem que ali promover, através do Ministério Público, o início da ação penal. E vamos imaginar que ele não faça isso. Lembrando que a ação penal, ele deve agir, ele tem 6 meses para oferecer essa denúncia, né, no Ministério Público. Mas caso ele não faça, eu como particular
É o que ele fala no inciso. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. Dentro desses 6 meses, se o Estado não fizer nada, eu como particular, como pessoa privada, eu posso acionar meus advogados ou posso oferecer a denúncia. Só que ali, o Ministério Público ele fica sendo o quê? Subsidiário. Em qualquer termo do processo ele pode intervir, ele pode aditar as queixas, tá bom? Então vamos lá para o inciso de número 60. A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então, inciso tranquilo aqui, basta tu saber que nem todo ato da administração pública ele deverá ser publicado. Existem situações em que o sigilo deve ser preservado e ali, se for para preservar o interesse social, com certeza a lei também garantirá. Inciso 60. Vamos lá agora para o inciso de número 61. Ninguém será preso, pessoal, senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, preso, pessoal, você só pode prender alguém se ela estiver em flagrante delito ou por ordem do juiz, através de um mandado. Qual é a exceção? Transgressão militar ou crime propriamente militar definido em lei. Memorize essa informação. Vamos mais para frente que a gente ainda vai voltar a tocar nesse assunto também, beleza? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Entende o seguinte, quando tu já for policial militar, vai levar o meliante lá para a autoridade policial, que é o delegado de polícia, e ali, imediatamente, tem que ser feito duas coisas. Tem que comunicar a família dele e tem que informar imediatamente o juiz. Em até 24 horas, o que tem que ser feito? Tem que ser entregue para o juiz a nota de culpa, que também será entregue uma cópia para o preso, informando quem foi que prendeu ele e também qual foi o possível crime que ele cometeu. E também tem que ser remetido uma cópia para a Defensoria Pública, caso o cidadão ali levado, conduzido para a delegacia, não tenha advogado particular. Então, imediatamente tem que ser comunicado à família do preso e o juiz, certo? E em 24 horas tem que ser remetido o auto de prisão em flagrante, a nota de culpa e também tem que ser informada a Defensoria Pública, ok? Então vamos para o próximo inciso. Inciso de número 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Lembrando que o direito ao silêncio é um direito do público, a não incriminação, certo? É um direito ali que o meliante tem. Então, foi preso, você já conduziu a pessoa, você pode informar ele que ele tem esse direito de permanecer calado. Tudo que ele falar ali, ou fizer, poderá vir a ser usado contra ele em um tribunal de justiça. Muito tranquilo aí, muito comum também a gente ver esse tipo de atitude, né? Então vamos para o inciso de número 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis pela sua prisão ou por seu interrogatório. Eu falei ali que a gente ia voltar a tocar sobre esse assunto. Imediatamente, quando a pessoa é presa, tem que ser comunicado à família dele e também comunicado, ou alguma pessoa por ele indicada, e comunicado ao juiz. Mas em 24 horas, ele tem que saber, em até 24 horas, é chamado de nota de culpa. Ele tem que saber quem foi o responsável pela prisão dele, certo? Porque, caso haja algum abuso de poder, depois ele pode também requerer na justiça explicações ou fazer um processo. É para isso que serve a audiência de custódia, pessoal. O preso é colocado na frente do juiz e o juiz pergunta, uma das coisas que tem é a pergunta, como foi a abordagem do policial ali contigo enquanto estava nesse traslado aí, beleza? A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Pessoal, a palavra-chave para vocês memorizarem aqui, esse inciso, é relaxada. A prisão ilegal será imediatamente relaxada. Então, eu preciso que vocês ali façam um grifo nessa palavra aí, porque eu já vi provas confundindo esse inciso, tá? E confundindo assim a cabeça do concurseiro, mas não a nossa aqui, porque o curso singular está com tudo e a tua aprovação está próxima aqui, beleza?
Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Pessoal, caso você coloque uma pessoa ali perante a autoridade policial, delegado, ele seja apresentado ali para a autoridade judiciária e o possível crime que ele haja cometido for afiançável e a autoridade judiciária ou a autoridade policial não arbitrarem essa fiança, ou ele ficar preso também além do tempo permitido em lei, cabe ali também habeas corpus, certo? A gente vai estudar daqui a pouquinho sobre isso, são os remédios constitucionais, mas isso também caracteriza abuso de autoridade. Então, é um direito, uma garantia que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, traz aqui também em seu texto constitucional. Vamos lá aqui, falando muito interessante agora esse próximo inciso de número 67, certo? Não haverá prisão civil por dívidas, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Olha só, a Constituição Federal ela está te trazendo aqui duas possibilidades para a prisão por dívida. Uma, depositário infiel, e outra, pensão alimentícia. Só que acontece que o Brasil ele se tornou signatário da Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto São José da Costa Rica. E lá, os países que assinaram esse tratado diz que a prisão do depositário infiel ela não é permitida. Então, essa norma constitucional, como tem um status supralegal, ou seja, está acima da lei, revogou esse texto que está aqui no artigo 5º, no seu inciso 67. Então, atualmente, apenas é permitida a prisão por dívida no caso de pensão alimentícia, beleza? O que é o depositário infiel? Simplesmente o depositário infiel é aquele ser que o Estado concede, né, a tutela temporária de uma propriedade ou de um valor, e depois, quando ele tenta ali reaver essa propriedade, esse valor, esse imóvel, a pessoa não devolve, ela acha que é dela. Então, isso é um depositário infiel, beleza? Então, vamos para cima. Vamos aqui agora para o inciso de número 68. Vamos entrar agora aqui, pessoal, na fase final do nosso estudo no artigo 5º, onde a gente vai começar a estudar sobre os remédios constitucionais. São 5 remédios constitucionais, pessoal. Então, a gente vai começar a ler o primeiro aqui. Habeas corpus, certo? Aqui, vamos ler primeiro o que diz o texto da lei. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Tu vais memorizar para a tua prova. Habeas corpus sempre vai se referir ao quê? Liberdade de locomoção. A outra palavra-chave é o quê? Ilegalidade ou abuso de poder. E te lembra que o habeas corpus ele é gratuito e também não precisa da capacidade postulatória, ou seja, não precisa de advogado. Lembrando também que o habeas corpus ele se divide em 3. Pode ser o preventivo, o repressivo e também o trancativo. O preventivo, pessoal, é o famoso alvará de soltura, ou seja, a pessoa já está sofrendo uma ilegalidade ou abuso de poder na sua liberdade de locomoção, então impetra o habeas corpus na modalidade alvará de soltura. Repressivo é o salvo-conduto, ou seja, ela ainda pode vir a sofrer, está na iminência. Então, para que isso não ocorra, eu impetro ali o habeas corpus também nessa modalidade. E o trancativo é para trancar a ação penal, caso o Ministério Público já esteja iniciado e haja ali um risco à sua liberdade de locomoção. Vamos agora aqui para o próximo inciso, de número 69, mandado de segurança. Mandado de segurança, pessoal, ele existe o individual e o coletivo. O que a gente vai ler aqui agora é o individual. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder não for for autoridade pública ou autoridade judiciária, autoridade jurídica no exercício de atribuições do poder público. Pessoal, mandado de segurança, a palavra-chave para te arrebentar aí com essas questões é direito líquido e certo. Memoriza essas palavras. Para proteger o direito líquido e certo não amparado por habeas corpus e habeas datas.
Agora, o que interessa também para a gente aqui é esse estudo aqui do mandado de segurança coletivo. Quem é que pode também impetrar mandado de segurança coletivo? Partido político com representação nacional. No Congresso Nacional. Quem é o Congresso? Câmara dos Deputados, com 513 deputados federais, e o Senado, com 81 senadores, certo? Então, precisa ter um em cada casa? Não, basta ir um para ele poder impetrar o mandado de segurança coletivo. E o outro é a organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de membros ou associados. Lembrando que aqui a organização sindical e a entidade de classe pode ter até um mês, mas a associação ela precisa ter pelo menos aqui um ano de existência, beleza? Então, isso daqui são palavras-chave para te acertar qualquer questão sobre mandado de segurança coletivo. Vamos agora aqui, pessoal, para o mandado de injunção. Aqui também tem palavras-chave, é um remédio constitucional, e eu vou te dar essas palavras-chave ao final dessa leitura. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e à cidadania, certo? Então, quais são as palavras-chave para te aprender o que é um mandado de injunção? Sempre que há falta de norma regulamentadora. E outro, quando se referir à nacionalidade, soberania e cidadania. Então, se referiu a essas palavras, né? Nacionalidade, soberania, cidadania, e falou em falta de norma regulamentadora, tu já sabes que ele estará se referindo ao remédio constitucional mandado de injunção. Vamos ver o que é o habeas data? O habeas data se divide também em dois tipos aqui, tá bom? Então a gente vai ler aqui o que é o habeas data. Habeas data, pessoal, se refere à informação, é o direito de informação, é a garantia que o Estado te dá para receber as informações ou retificar as informações dos órgãos públicos. Então, a linha A, para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Quem é o impetrante? Aquele que está entrando com o mandado, certo? Com a ação constante de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. E o outro é para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, se eu tenho ali alguma informação em algum órgão público e algum agente público me negou, eu posso simplesmente entrar com esse remédio constitucional chamado habeas data, que é um remédio constitucional gratuito, porém esse já precisa de advogado para que eu tenha ali os meus direitos garantidos, as informações relativas à minha pessoa, tá bom? Nunca a pessoa terceira, sempre é a minha. Vamos lá aprender agora o que é outro remédio, o último remédio constitucional chamado ação popular. São 5, esse é o quinto e último remédio constitucional. Então, olha só, está até grifado aí essa palavra. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Então, palavra-chave aí é qualquer cidadão. Ele pode tentar te confundir colocando assim qualquer pessoa. Está errado. Qualquer cidadão. E outras palavras-chave. Ato lesivo ao patrimônio, certo? Então, imagina aí, vou te dar um exemplo que aconteceu aqui. O BRT daqui da cidade de Belém só estava funcionando há um tempo atrás, a partir de 8 horas, né, da noite, até umas 7, 8 horas... 8 horas da manhã até umas 7, 8 horas da noite, sendo que aqui no nosso estado estava passando por um período também de calamidade, onde a segurança pública estava sofrendo vários ataques, né? Muitas mortes de policiais. E o que ocorreu? Um advogado entrou com esse remédio constitucional ação popular. Por quê? Porque no período de saída dos trabalhadores, né, das empresas, ou então para irem e retornarem para suas casas, os ônibus ficavam superlotados, não tinha o BRT e ele dá uma agilidade no tráfego. Então aí o que aconteceu? Estava ferindo a moralidade administrativa,
certo? O direito de segunda geração, o direito ao transporte. E ali foi colocado depois, foi retificado esses horários, o BRT começou a passar de 5 da manhã até meia-noite, beleza? Outra situação, alguns prédios que são patrimônios do nosso estado, já tombados, o estado está tentando se desvincular deles ali, ele não pode, porque o estado é apenas o administrador, ele não é o dono é apenas o dono desses imóveis é o povo. E ali, para impedir que certos imóveis fossem vendidos, foi impetrado também por alguns cidadãos o remédio constitucional chamado ação popular, beleza? Então vamos lá para o próximo inciso, já é o de número 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Pessoal, isso daqui é o que? Defensoria Pública. E lembra-se bem, ação popular, qualquer cidadão pode entrar, pode impetrar esse remédio constitucional. Basta ir lá na Defensoria Pública, caso não seja advogado, ou caso não haja ali condições de ter alguém para lhe defender, e ali simplesmente as custas judiciais, né, elas serão totalmente gratuitas, promovidas pelo Estado. Agora, caso ele haja de má fé, ele vai pagar o ônus da sucumbência. O que é isso? Os honorários advocatícios daquele defensor público, ok? Então vamos lá para o próximo inciso aqui também, estamos chegando, nos aproximando do final da nossa aula. Inciso de número 76. São gratuitos para o reconhecimento da mente pobre nas formas da lei, quase que não sai a palavra. O que? Pessoal, entende o seguinte, o Estado, ele não dá nada de graça, mas duas coisas ele dá. É o registro de nascimento e a tua certidão de óbito. Então, tu nasceu e morreu, tu vai ter a tua certidão garantida ali pelo Estado, beleza? Muito fácil. E o outro aqui, que é muito fácil de memorizar, é o inciso de número 77. Eu já tinha te falado mais para frente, mais para trás, na verdade, né, quando eu estava falando sobre os remédios constitucionais. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei os atos necessários ao exercício da cidadania, ou seja, as petições públicas, beleza? Então, habeas corpus, habeas data é gratuito. A certidão de nascimento e de óbito também são gratuitas, e as petições nesses órgãos públicos, beleza? Vamos lá para o inciso 78, está se aproximando aqui do final da nossa aula, a gente está vendo aqui já todinho o artigo 5º, e vamos lá para o inciso 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são asseguráveis a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Também faz referência aqui ao princípio do devido processo legal. Tem que ser respeitado os prazos, ou seja, os limites legais, e tem um tempo, pessoal. Isso daqui não pode ser procrastinado, ou seja, não pode se perpetuar a vida toda. Então o processo fica ali parado, entendeu? A nossa lei ela garante que os prazos devem ser respeitados, devem ser tramitados dentro dos limites legais, beleza? Vamos ver o que diz aqui o parágrafo 1º. As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata, pessoal. Normas e direitos de garantias individuais e coletivas, elas também são o que? Cláusulas pétreas. Lembrando que essas normas contidas aqui no direito constitucional, em seu artigo 5º, todas elas fazem parte do direito de primeira geração, certo? Civis e políticos, e são cláusulas pétreas, não podem ser modificadas. Elas podem ser alteradas, mas para receber melhorias, agora excluídas jamais, beleza? Vamos para o parágrafo 2º aqui, que diz que os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais e que a República Federativa do Brasil seja parte. Tanto que a gente viu aqui que a Constituição Federal ela diz que duas formas existem para a prisão por dívida, pensão alimentícia e depositário infiel. Só que o Brasil é signatário de um pacto, uma convenção chamada Pacto São José da Costa Rica. E lá foi dito, está por escrito, que só é permitido a prisão por dívida em um caso, que é a de pensão alimentícia. Então é isso que esse inciso, esse parágrafo, inciso 78, parágrafo 2º, ele está fazendo essa referência. E a outra informação aqui, crucial também, isso muito importante, pessoal, para o teu estudo, é o que diz o parágrafo 3º.
Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes à emenda constitucional. Pessoal, o que é uma emenda constitucional? A emenda constitucional é o documento que tem o condão, ou seja, o poder de alterar o texto da lei. Te lembra, o direito constitucional ele se divide assim em 2 partes. Primeiro, poder constituinte originário, aquele poder que cria, que elabora as leis, inaugura um novo ordenamento jurídico. E o outro é o poder constituinte derivado. Esse poder constituinte derivado, ele se bifurca. Existe o poder constituinte derivado decorrente, que é aquele que autoriza que os estados criem as suas próprias constituições, e existe o poder constituinte derivado reformador, que é aquele que tem o poder de alterar o texto constitucional. E como é que isso ocorre? Através da emenda constitucional. Quando um projeto de lei é levado à apreciação do Congresso, e lá em cada casa do Congresso, tanto na Câmara dos Deputados, onde tem 513 deputados federais, e no Senado, onde tem 81 senadores, deve ser aprovado com essa regra de 3/5. Mais de 3/5 ali concordou, o projeto de lei é aprovado, é sancionado e assim o texto da lei é modificado. Vou te dar um exemplo prático. Agora em dezembro, o artigo 144 da Constituição Federal, onde trata dos órgãos da segurança pública, foi alterado através de uma emenda constitucional, aonde passou a incluir como órgão da segurança pública as polícias penais, ou seja, os antigos agentes penitenciários agora passarão a ser chamados de polícias penais, beleza? Esse é um grande exemplo aqui, muito bom também falar sobre esse parágrafo 3º. E o nosso último parágrafo diz que o Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a cuja criação tenha manifestado adesão. Pessoal, a gente viu que isso daqui realmente existe quando a gente tem algumas situações que ocorreram no Brasil, onde um tribunal internacional julgou o Brasil e condenou. Um exemplo prático, a Lei Maria da Penha, certo? Existe lá na Convenção Americana dos Direitos Humanos, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, Pacto de Sejos da Costa Rica, existem 2 órgãos, um é a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e existe também a Corte Interamericana dos Direitos Humanos. E a Corte ela tem esse condão de julgar os estados partes, os estados membros, ou seja, os países. Então é isso que o Brasil também se submete a partir do momento que ele foi signatário desse pacto, beleza? Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui das explicações do artigo 5º da Constituição Federal. Lembrando aqui que mais videoaulas também estarão disponíveis em breve. Eu sou o professor Fabrício Guimarães, daqui do curso Singular. Estamos juntos até a sua aprovação. Curso Singular, a sua aprovação começa aqui.